O Almanac está entrando em cena para mais um encontro com a arte e as histórias da nossa gente. A partir do momento que você perde o controle das suas contas, você perde efetivamente o controle do seu orçamento. Ela é de longe, conheceu na vida poucos nomes, alguns homens, mas decidiu deixar as malas no corredor. Quando uma criança tem algum problema de dermatomicose, por exemplo, e se orienta o uso de uma tintura de alecrim-pimenta, ali naquela tintura tem substâncias antissépticas realmente, mas também anti-inflamatórias. Então, bem, pessoal, aqui está o nosso bolo de milho, né? Já está prontinho, aqui a fumacinha, o cheirinho, já tomou conta aqui. Eu não gosto de pergunta que não tenha fundamento. O cabra falar besteira, Deus me livre, eu não aguento. É verdade. Como é que andam as suas finanças? Você está conseguindo planejar bem o seu orçamento pessoal? Muita gente está no vermelho por falta de planejamento. Por isso, para ajudar a encontrar um equilíbrio nas nossas contas, nós também convidamos aí um grande especialista que é conselheiro do Corecon Ceará, é professor universitário e economista, Ricardo Coimbra. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Almanac. Bem-vindo. Professor, a verdade é que o brasileiro nunca soube realmente lidar com as finanças. No meio de tanta crise, o brasileiro vai só empurrando com a barriga e não aprende a ter uma educação financeira? A grande dificuldade que o brasileiro tem, que os cearenses têm, é de se organizar, de se planejar, né? E esse planejamento, essa organização, ela tem que ser feita cotidianamente, diariamente, né? Desde aquele pequeno cafezinho que você toma, daquele lanche que você faz, você tem que pensar em se organizar e anotar tudinho, né? Porque se você não anota todos os seus gastos, você acaba perdendo um pouco de controle. A partir do momento que você perde o controle das suas contas, você perde efetivamente o controle do seu orçamento. Você muitas vezes sabe quanto é que ganha, mas muitas vezes você não sabe quanto é que você gasta e em que você gasta. E é essa balança aí que desequilibra no fim do mês, né? Exatamente, é essa balança que desequilibra. Muitas vezes você não sabe quanto é que você está gastando com energia, com água, né? E às vezes você não sabe quanto é que você está gastando com alimentação, com transporte e muitas vezes também quanto é que você está gastando com lazer. Também você faz compras diversas utilizando o cartão de crédito, muitas vezes utiliza ainda o cheque especial, o limite da conta e aí às vezes as pessoas perdem um pouco de controle. Então é interessante que as pessoas façam um controle mais efetivo das suas contas para saber aquilo que elas possam cortar no seu dia a dia para que chegue ao final do mês, chegue ao final de cada período, tendo essa capacidade de se controlar ou sobrar alguma coisa. Mas o que a gente observa é que nesse momento de crise, além das pessoas terem perdido o emprego, muitas pessoas também perderam o controle das suas contas, porque algumas pessoas dentro do seio familiar perderam o emprego. Então, aí você tem que ser mais efetivo no controle das suas contas, porque você sempre vai ter mais pessoas precisando daquele recurso e se a família não consegue fazer aquilo de forma ordeira, correta, você acaba entrando no processo chamado de endividamento, né? Além de você entrar no processo de endividamento, muitas pessoas entram também naquilo que chama de inadimplência. O que é? Você ter a dívida e não ter a capacidade de pagar. A mínima condição. A mínima condição. E isso daí vai gerando uma bola de neve. Então, a gente hoje tem taxas de juros, seja no cartão de crédito, seja no limite do cheque especial, seja nas diversas operações, muito elevadas. Mesmo com a redução recente da taxa Selic, a gente ainda tem taxas nas operações muito elevadas. E isso faz com que as pessoas percam muitas vezes a capacidade de negociação e de controle. Professor, essa redução da taxa Selic, ela é importante para grandes investidores, para grandes empresários, mas ela demora a chegar lá na ponta, né, no consumidor. E eu vou colocar aqui algumas questões que costumam fazer parte do dia a dia, já são até chavões ou coisas conhecidas entre a população. Por exemplo, o senhor falou que a gente precisa colocar tudo num papel, desde o cafezinho, o bombonzinho que você compra para seu filho, aquela água que você comprou no meio da rua, você tem que anotar. Mas tem muita gente, aí eu vou para o lugar comum, tem muita gente que diz, se eu anotar tudo que eu tenho que pagar, eu não pago as contas no fim do mês, né? Então, como é que a gente muda esse pensamento? E a gente muda esse pensamento implementando uma chamada educação financeira. As pessoas têm que, desde criança, levar isso para os seus filhos,
para eles terem a percepção do valor do dinheiro e daquilo que pode impactar até no seio da família, muitas vezes em discórdias, né, em atritos, em separações. Muitas vezes o dinheiro é a mola mestre de diversos atritos familiares, irmãos, pais, muitas Casais, vezes né? casais, têm brigas em função da falta do controle financeiro. Então, isso deve ser feito continuadamente, de preferência quando você faz isso em família. Por que é interessante você fazer isso em família? Porque a família tem objetivos, seja de curto, de médio e longo prazo. De repente, comprar um veículo, ou comprar uma casa, ou fazer uma viagem de férias. Então, se a família discute e trabalha o orçamento mês a mês, naquilo que pode ser cortado, naquilo que pode ser gasto, ela tem ao longo do tempo uma perspectiva, um cenário, né? E isso é interessante ser visto hoje, não só pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens, porque a gente tem um processo que está em trâmite no Congresso de uma nova previdência social. Então, as pessoas tendem a trabalhar mais no futuro e tendem a ter menos recursos de previdência no futuro. Então, se as pessoas não pensarem hoje, não se organizarem hoje, vão ter velhices bastante complicadas financeiras no futuro. Então, é interessante pensar e se planejar e se organizar. Porque, como você falou, a taxa de juros é muito alta, e a taxa Selic ainda já está num patamar mais baixo, mas é difícil chegar ainda no consumidor final, principalmente aquele que utiliza o crédito no seu dia a dia, né? E isso deve principalmente às taxas muito elevadas de ganho do sistema financeiro e também o custo do sistema financeiro e os níveis de inadimplência. Então, todo esse arcabouço aí faz com que ainda as taxas de juros no Brasil sejam bastante elevadas. Agora, como é que eu vou começar? Você falou disso assim, é preciso começar a educação financeira desde a infância. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi, né? Então, a gente acaba criando um bolo, uma bola de neve também nessa questão. As escolas deveriam fazer isso com as crianças? Isso, as escolas são, junto com a família, né, o passo principal nesse caminho, nesse direcionamento. Tanto que a gente lá no Conselho Regional de Economia tem uma proposta junto às escolas, né, de implementar, junto com os estudantes universitários de economia, treinamentos relacionados com a educação financeira nas escolas. A gente devia ter aula, né? Fazendo parte do currículo escolar, aula de economia financeira. Exatamente. Essa é uma das propostas do Conselho Regional de Economia, fazer capacitação junto aos alunos do curso de economia e eles serem os multiplicadores nas escolas, né, de palestras e conteúdos relacionados com a educação financeira. A proposta do Conselho é que isso seja implementado nas escolas de forma gratuita, ou seja, começando pelas escolas municipais e depois as escolas estaduais, para que o jovem tenha um entendimento desde pequeno da necessidade, da importância da educação financeira. Aula de economia doméstica, de educação financeira, isso é muito importante. Agora, uma coisa que pode ser que venha no futuro num currículo, né, na escolar. Mas vamos voltar para a questão dos juros, né? Recentemente, a gente teve um grande mutirão promovido pelo PROCON, em que pessoas dormiram da noite para o dia, e a gente vê algumas histórias de uma pessoa que estava devendo 31 mil e quitou sua dívida com R$500, com R$1.000, porque ela conseguiu tirar todos os juros, mora. Isso também precisa ser regulamentado, né? Porque você acaba pagando juros sobre juros de uma dívida que começou com R$200 e em menos de 2 anos ela passa a R$40 mil. A determinação desses juros, né, de vamos segurar esse negócio aí, tinha que ser do governo federal? A gente não tem uma lei não específica, existe, desculpa só lhe né? interromper, mas isso não existe nos outros países, né? Um juro, O juro de cartão de crédito exorbitante, ou né? Nesse juros. patamar tão elevado, né? Agora, também não existe uma legislação no Brasil que pune o juro exorbitante, né? Então, Cada um faz o que quer. Cada um, teoricamente, faz o que quer. Então, esses multirões, esses programas sempre capitaneados pelo PROCON, pelos DECONs, país afora, eles servem exatamente para isso. Para, de um lado, você juntar os credores, né, a quem você deve o recurso, e os indivíduos que têm interesse de entrar num processo de negociação. É interessante que esse processo ele ocorra
de forma diversa ao longo do tempo, sem a necessidade do PROCON. Muitas vezes, quando o indivíduo ele é proativo, ele busca entrar num processo de negociação, quase sempre ele consegue reduzir multas e juros, né? Quando parte significativa da população não consegue fazer isso, ou não consegue ter acesso, ela se utiliza desses programas de multirão. É interessante que isso ocorra de forma continuada para que você possa ter a possibilidade de gerar às pessoas essa capacidade de negociação e redução dos juros. Não só no cartão de crédito, não só na financeira, mas também muitas vezes as pessoas devem energia, devem água, devem telefone. E agora que a são energia coisas do vem dia a dia. duas faturas no mesmo mês, aí que complica Isso, mais a vida, teve, né? E ainda teve esse impacto significativo para a parte significativa da população em função da mudança, né, de cobrança da companhia de energia. Uhum. Isso virou até proposta de candidato a presidente, no caso, o candidato Ciro Gomes, né, dizia que ia renegociar as dívidas dos devedores do país que estavam com o nome inscrito no SPC, né? A ideia é bastante interessante, na época que foi desenvolvida pelo seu assessor econômico, o deputado Mauro Filho, né, para as pessoas que não entendem de um modo geral, mas a terminologia chama-se funding. Né? Mas era viável? Sim. O que é que a ideia do funding? Ele cria um fundo e ele vende os títulos desse fundo. O que é isso? Ele vende a mercado para potenciais investidores. Os investidores colocam o dinheiro nesse fundo e esse fundo ele paga aos credores. E as pessoas vão ficar devendo ao fundo. Né? Então, qual era a lógica do financiamento? Ele prometia aos investidores do fundo uma taxa de remuneração maior do que a taxa média de mercado e garantia também aos devedores uma taxa de juros muito abaixo daquilo que eles estavam devendo. Que é praticado. Ou seja, vamos supor que você tem uma dívida no cartão de crédito que você paga aí taxa de 15%, 16% ao mês, né? E as pessoas que aplicam no mercado financeiro, dificilmente elas conseguem uma remuneração de 1,2, 1,3. Então, se ele conseguisse fazer com que os indivíduos que estavam devendo e pagando juros de 15%, 16%, pagasse uma remuneração de 1,2, 1,3 e que esse que recebesse a remuneração gostasse dessa remuneração, ele faria o processo de intermediação. Então, ele criaria um fundo e esse fundo seria vendido para potenciais investidores e esse recurso que seria captado com o fundo é que iria quitar a dívida dos credores. Eu acho que é mais fácil reduzir os juros no cartão de crédito, baixar uma portaria, uma lei, uma coisa, cartão de crédito é para ser X e aí isso resolveria muitos problemas. É difícil você conseguir fazer isso em aqui função no Brasil, né? de, dos lobbies. você gerar um tabelamento de juros. Né? Se propala que isso seria contra a liberdade econômica. Né? E a gente tem um líder hoje do país que defende a liberdade econômica. Né? Então, é muito difícil isso passar nesse governo que aí está. Vamos esperar então, que aconteçam novas coisas. É provável, né? que a gente consiga ter reduções de juros mais a futuro, principalmente em função da criação das fintechs, né? Que as pessoas não conhecem muito com essa terminologia fintech, mas são as novas negociações através dos bancos digitais. Então, com os bancos digitais, o custo operacional das operações vem reduzindo de forma significativa. Então, já tem vários bancos digitais que não cobram taxa de manutenção e para diversas operações também não cobram nenhuma taxa. As taxas de juros desses bancos digitais estão caindo de forma significativa. À medida que eles passarem a ser mais significativos no mercado bancário, é provável que forcem a redução significativa dos juros das outras instituições. De forma bem sintética, bem objetiva e clara, né? Sem muito economês para os nossos telespectadores que têm um entendimento melhor ou até aquele mais simples, né? Como é que a gente equilibra um orçamento? Fazendo o controle sistemático. Anotando. Dia a dia, ou anotando ou colocando numa planilhazinha de Excel. Tem diversos aplicativos, muita gente já usa smartphone, então tem diversos aplicativos gratuitos que você pode baixar e fazer o acompanhamento dos seus gastos, que mostram todas as informações mês a mês, dia a dia, ou se aquele tem um pouco mais de dificuldade, faz uma planilhazinha no seu Excel ou no caderninho todo dia. Acompanha todo mês, você vai saber com o que é que você está gastando com alimentação, com moradia, com saúde, com transporte, com lazer, com
aquele mínimo dia a dia. No final do mês você vai ver onde é que você pode fazer aquele corte. Muitíssimo obrigada por Um sua abraço, participação, foi esclarecedor aí, eu espero que a gente possa bom. mudar aí a mentalidade dos nossos telespectadores que podem estar pendurados aí com as contas no vermelho. Tá bom, um abraço. Obrigada até a por sua próxima. participação. E das finanças, vamos para a música, né? Para tentar aliviar e vamos embarcar na sonoridade do cantor, compositor e músico Miguel Cordeiro. Se você disser o que guardou tanto tempo, a vida desconstrói enquanto a nova brisa vem. Esse caminho não levará ao que você quer, mas a quem você é. Quanto tempo pretende maquiar o teu sorriso? Vivenciar a tristeza não é nada mal. Não é difícil perceber tanta estupidez, mas isso não é motivo para se entregar. Eu não posso te dizer o que te faz bem. Não é possível, nem é minha intenção. É você quem guarda o peso de tudo que é seu. Por quanto tempo mais? Por quanto tempo mais? Se você disser o que guardou tanto tempo, a vida desconstrói enquanto a nova brisa vem. Esse caminho não levará ao que você quer, mas a quem você é. Quanto tempo pretende maquiar o teu sorriso? Vivenciar a tristeza não é nada mal. Não é difícil perceber tanta estupidez, mas isso não é motivo para se entregar. Eu não posso te dizer o que te faz bem. Não é possível, nem é a minha intenção. É você que guarda o peso de tudo que é seu. Por quanto tempo mais? Se você disser o que guardou tanto tempo, a vida desconstrói enquanto a nova brisa vem. Esse caminho não levará ao que você quer, mas a quem você Miguel Cordeiro, bem-vindo ao nosso almanaque aqui. Antes de tudo, apresente a turma que veio junto com você hoje aqui. que é o Fred no violão, Davi Lobim na guitarra. Davi, agora, esse sobrenome Cordeiro faz a gente lembrar o Felipe Cordeiro, que é da família também, né? É, o Felipe é compositor. Ele gravou alguns discos já com o Tony Horta. Ele fez o Clube da Esquina, uma outra esquina com o pessoal do Clube da Esquina também. Agora, você já passeou pelo forró, junto com seu tio, né? Pelo rock
rock alternativo, MPB. Qual é o estilo, então, do Miguel, né? Onde é que você está se encontrando? Eu gosto muito do folk, né? Do rock, pop, mas o folk é uma das coisas que me agrada bastante. Tanto é que eu trouxe aqui as canções de uma maneira mais folk, assim, para apresentar para o pessoal. Mas segundo o Davi, né? Eu já soube que você é videomaker, digital influencer também. Me conta essa história aí. Daqui a pouco a gente vai ver no final do programa um videoclipe de uma das suas músicas, né? Conta como é que você consegue juntar tudo isso. Pois é, eu montei nas loucuras aí de inventar de ser fotógrafo, não sei o que, eu acabei montando uma produtora de vídeo. Esse clipe foi bem difícil, porque eu produzi, né? Eu filmei sozinho, eu editei, tudo. E você cantou? Cantei também, né? Escrevi Isso era para não pagar o restante do pessoal? Não, era para economia mesmo? A produção foi a parte mais difícil, mas foi uma experiência legal, assim. Qual foi a música que você escolheu para fazer esse clipe? Foi Monocromático, que é o tema desse novo, que não é mais tão novo trabalho. Porque eu participei do Porto Iracema em 2015, e aí a gente escolheu o Christian Owens, né? Que ele foi baterista do Cazuza, foi ele que colocou a Zélia Duncan no mercado, enfim, um bababá grande aí. Uhum. Cara, muito bom, foi uma experiência fantástica. E aí a gente produziu algumas músicas, e o tema desse trabalho era monocromático. Por isso que eu resolvi lançar esse videoclipe com essa canção, porque ela dava nome a toda a proposta do disco. Tá certo. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, saber onde você está fazendo show, por onde é que você vai gravar outros clipes, onde é que você vai colocar as cores, como é que te acha? No Instagram. Instagram tá massa já. Então vamos lá. @Miguel Cordeiros, com S. No final. Isso. Então tá bom. No final aqui do nosso almanaque, você vai conferir esse clipe aí tão cheio de propostas, né? Monocromático, do Miguel Cordeiro, mas agora a gente vai ouvir um pouco mais da sua música, do seu talento. Mais folk, né? Yeah. Então vamos lá. Miguel Cordeiro aqui no nosso almanaque cultural. Ela deixou no fim da escada, naquele último degrau, todos os seus antigos sonhos. Ela esqueceu de toda a mágoa pra carregar a novidade dentro de si. Ela é de longe, conheceu na vida poucos nomes, alguns homens, mas decidiu deixar as malas no corredor. Ela alugou, vendeu, comprou, se despediu e se encontrou, mas decidiu levar, decidiu se levar. Ela deixou seu medo em paz, aprendeu sobre intuição e desejou que o amor ficasse em sua melhor atuação. Ela é de longe, conheceu na vida poucos nomes, alguns homens, mas decidiu deixar as malas no corredor. Ela alugou, vendeu, comprou, se despediu e se encontrou, mas decidiu levar, decidiu se levar. Ela se fez em vários mundos, sempre em busca do que viver, sem deixar de carregar a novidade de se descobrir. Ela é de longe, conheceu na vida poucos nomes, alguns homens, mas decidiu deixar as malas no corredor. Ela alugou, vendeu, comprou, se despediu e se encontrou, mas decidiu levar, decidiu se levar.
sempre ao alcance das mãos plantas medicinais indicadas para o tratamento de sintomas e doenças mais comuns e de menor gravidade. Essa é a ideia básica da Farmácia Viva da Universidade Federal do Ceará. E para sabermos como funciona esse tipo de farmácia e o resultado terapêutico na qualidade de vida das pessoas, nós convidamos a farmacêutica e professora universitária Meriane Bandeira. Muito obrigada, professora, por sua presença aqui no Almanac. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre as farmácias vivas e plantas medicinais e fitoterápicas para a nossa comunidade. E a gente já começa falando da primeira pessoa que tornou o que era uma coisa mais empírica, um costume, uma cultura popular, numa coisa mais científica, que foi o professor Matos, né? Ele foi o grande idealizador das farmácias vivas em 1983. E quando ele criou as farmácias vivas, ele indagava quais são as plantas que estão no arsenal terapêutico familiar. As pessoas estão utilizando corretamente essas plantas? Existe algum erro de toxicidade nessas plantas que possam também levar prejuízos à comunidade? E também na época ele observava que 80% dos nordestinos, por exemplo, eles não tinham acesso ao sistema de saúde. E o acesso que eles tinham eram realmente as plantas medicinais, porque a planta medicinal ela é um medicamento quando utilizada corretamente. Então, quando ele elaborou o programa Farmácias Vivas, ele tinha um sentido maior, que era justamente levar a ciência das plantas medicinais para as comunidades. E como o sobrenome dele era Matos, né, muitas vezes o que ele produziu, que foi a pílula, né, que tinha alguns desses componentes, ficou conhecida aqui no nosso estado como pílula do mato. Então você achava que tinha a ver com mato, com planta, mas é porque o sobrenome dele também tinha Matos, realmente, né? Essa pílula de Matos, quem idealizou foi o bisavô do professor Matos, que ele era um cirurgião da época do Império, né? Depois o avô dele continuou essa produção, o pai também. Agora só que o pai também tornou-se professor de biologia e o professor Matos, ele seguiu também. Foi passando de avô a papai para filho, né? A cátedra, mas ao invés de continuar com a pílula de Matos, ele elaborou o programa Farmácias Vivas, né? Que tem todo esse alcance aqui no Ceará, que é um berço, mas que tem um alcance nacional e internacional. E como foi que começou? Quais foram as primeiras mudinhas, as plantas mais comuns que ele começou a plantar lá e a partir daí começar o estudo? Vale ressaltar que o professor Matos, ele passou 40 anos fazendo expedição científica no Nordeste do Brasil, né? E nessa expedição científica, ele era acompanhado por um botânico, o Dr. Afrânio Fernandes, e ele buscava informações na comunidade, quais eram as plantas que estavam no arsenal terapêutico familiar e os seus usos, as indicações populares dessas plantas. Ele transformou todas essas informações em relatórios técnicos e, na época, a antiga SEMI, Central de Medicamento, começou a, digamos assim, se interessar por esse assunto, que seria as plantas medicinais e fitoterápicos, e deu apoio financeiro para que ele organizasse o Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Ceará, que é tido como um horto matriz por ser um dos únicos bancos de germoplasma do Brasil, e que até hoje a gente mantém. As plantas, elas são geneticamente iguais. Desde a época que ele começou a plantar, a gente clona através de propagação vegetativa. Então, quando a gente clona através de propagação vegetativa, por exemplo, estaca, você corta um galho e ele planta. Então, a planta que você tirou o galho, ela é a planta-mãe. Então, aquele galho que vai dar origem à planta é que se chama propágulo e ele é geneticamente igual à planta-mãe. Nenhuma modificação. Então, sem nenhuma ele modificação. Não passa... Então, ele tem todas as qualidades, o teor de princípio ativo adequado, a resistência, tem todas as qualidades da planta-mãe. A partir desses estudos, o professor Matos e todos os farmacêuticos que passaram pela Farmácia Viva, né, porque ela se torna um grande laboratório para quem estuda lá na Universidade Federal, descobriram também a toxicidade de alguns dessas plantas que viram chás, que viram xaropes, lambedor, né, que o pessoal faz no interior, né? O que foi que chegou a surpreender os pesquisadores? Assim, várias plantas, porque a gente sabe, é muito importante aqui que a gente está tendo acesso à comunidade, esclarecer que um chá, ele não é só apenas água com açúcar. Quando você coloca uma planta medicinal, aquela planta, ela biossintetiza constituintes químicos. Então, o que é que significa um simples chá no olhar farmacêutico? São substâncias químicas presentes naquela parte do vegetal que são solúveis em água.
Então, quando se ingere um chá, você está ingerindo substâncias químicas biossintetizadas pelas plantas e essas substâncias químicas, elas curam as doenças. Mas só que, a longo prazo, ela pode também levar a algum comprometimento do organismo. Por exemplo, é muito comum o pessoal utilizar babosa em beberagens misturada com vinho, com mel de abelha e toma durante vários tempos, meses, né, sequenciado. Só que a babosa, ela tem mucilagem, realmente ela tem uma atividade cicatrizante de uso externo, mas por via oral ela pode trazer um comprometimento renal. Então, né? se você quiser se curar e cicatrizar uma ferida, um machucado, é melhor você passar a babosa. A própria natureza já lhe entregou um gel pronto, né? Não então, tomar. Não tomar. Então, no caso de queimaduras, às vezes acontece uma queimadura numa criança ou num adulto, então imediatamente se você tem acesso a um gel da babosa, a babosa propriamente dita, a folha, você passa no local e realmente ele tem um efeito cicatrizante e protetor de toda a mucosa. Bom, a senhora começou a citar os exemplos, então eu vou para mais, né? Eu lembro muito que a minha avó falava vários nomes. Tinha um que eu não sabia direito se existia esse nome, porque as pessoas chamavam de jeito, outras pessoas chamavam completamente diferente, que é a ipecaconha ou pepaconha, né? Ela é denominada também de ipeca da praia, né? Mas chama um nome estranho. Pepaconha. E aí, não tem nada a ver com maconha. Não, acho que não. Né? Mas é importante a gente comentar o seguinte, que aí é onde entra a questão científica das farmácias vivas, que a gente chama de certificação botânica, né? Algumas pessoas chamam de ipeca da praia, pepaconha, papaconha, mas tem um registro científico no herbário, que é a Ibantes ipecacuanha, que já foi até, inclusive, renomeada. Mas, por exemplo, quando na farmácia viva a gente leva, por exemplo, um mastruço quenopódio ambrosióides, ele tem um nome científico, assim como nós temos um nome científico, que é o nosso nome completo, que está no registro, as plantas também têm. E nós, como temos apelidos, as plantas também têm apelidos, mas assim, no momento de se utilizar, é muito importante ter o registro dessas plantas com certificação botânica, para que não haja troca de planta com outras, né? E aí há uma confusão nesse sentido. Porque algumas são parecidas, né? Até Por o exemplo, formato das folhas. Com certeza. E assim, plantas dos mesmos gêneros se parecem muito, ou da mesma família, porque isso aí, existe assim todo um critério taxonômico para classificar as plantas, não é? Então, nesse sentido, é importante que a comunidade ela tenha acesso a essas plantas com certificação botânica, que é o primeiro passo que a farmácia viva dá de encontro e a favor da comunidade, é levar essas plantas certificadas e também com eficácia e segurança terapêuticas comprovadas. Professora, se eu quiser ir até a farmácia viva e pegar uma mudinha de mastruço, né? Mastruço, de pepaconha, de aroeira, eu posso ir levar para casa e lá eu vou receber a orientação, olha, você só pode fazer o chá com tantas folhas disso, com tantos pedaços da aroeira e tal. Eu vou receber essa orientação se eu for lá na farmácia viva. Recebe essa orientação e principalmente às sextas-feiras a gente tem uma oficina farmacêutica que é aberta ao público para ensinar o uso correto dos chás, como preparar os chás, os lambedores e outras formulações caseiras, né? E, além do mais, a comunidade também tem acesso a várias mudas. Eu gostaria, assim, de frisar que no Horto de Plantas Medicinais, que hoje tem o nome professor Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, são 134 espécies, mas dessas nós catalogamos para a farmácia viva 30, onde tem maior eficácia terapêutica, muito mais estudos científicos, e nós temos um comitê estadual de fitoterapia que nos ajudou a selecionar essas plantas de acordo com os dados epidemiológicos e necessidade das comunidades. Então, as mais procuradas são essas 30? São as 30, né? E vale salientar que ela tem plantas que atendem a infecções respiratórias, como
o xambá, o guaco, o cumaru. Interessante, Soraya, que são plantas de espécies diferentes que produzem a mesma substância ativa, que é a cumarina, que é broncodilatadora. Nós temos planta como o alecrim-pimenta, que é a Lípia origanoides, né, ex-Lípia acidoides. Ela tem timol, que é um antisséptico poderosíssimo, e além do mais, é importante a gente esclarecer que uma planta não produz só uma substância, ela produz um complexo fitoterápico. Então, a Lípia acidoides, no caso o alecrim-pimenta, as folhas dele têm timol, que é antisséptico, mas produz também flavonoides, que são anti-inflamatórios. Então, quando uma criança tem algum problema de dermatomicose, por exemplo, e se orienta o uso de uma tintura de alecrim-pimenta, ali naquela tintura tem substâncias antissépticas realmente, mas também anti-inflamatórias. Então, existe todo um complexo fitoterápico atuando. E a aroeira, que é tão famosa, né? A senhora, inclusive, fez até uma poesia para a aroeira. A aroeira do sertão é a Miracró do Urundeúva, né? Então, importante a gente também assim comentar por que ciência, comprovação científica. Se você for à comunidade, né, que a gente está trabalhando com a cultura, a caroeira está na nossa cultura popular também, ela é indicada como anti-inflamatória e cicatrizante. Então, você pode beber o chá da aroeira. Pode ser utilizado, mas também é muito famoso o banho de assento, né, na área de ginecologia, né, mulheres que têm problema de cervicites, cervicovaginites, fazerem esse banho de assento. Mas vale ressaltar que sempre o estudo científico parte de uma informação popular. Então, é o empírico, se a comunidade, né, diz que tem atividade anti-inflamatória e cicatrizante, que a gente denomina de estudos etnofarmacológicos, leva-se para laboratório, observa-se através de modelos experimentais em animais se realmente aquela eficácia existe, ou seja, anti-inflamatória e cicatrizante, qual foi comprovada, depois se passa para estudos clínicos e estudo químico, né? E a aroeira, ela realmente tem todas essas eficácias, né? E, inclusive, a gente chegou até a homenagear a aroeira através de um poema, né? Que é que eu ofereço a todos os ouvintes, a todos que estão assistindo aqui o seu programa. É interessante ressaltar que a aroeira, ela é uma das plantas, madeiras mais fortes. Dizem que o cupim não ataca a madeira da aroeira, embora a entrecasca que seja utilizada, né? A entrecasca da aroeira como anti-inflamatório e cicatrizante. E uma vez a minha mãe conversando comigo, disse que quando uma pessoa no interior não tem um fósforo, vai buscar o tição da aroeira na casa da vizinha, porque diz que o tição é tão forte que ele passa a noite aceso e no outro dia eles só colocam mais lenha e ali o fogo continua. Então, inspirado nesses dados populares, a gente elaborou uma poesia que diz o seguinte: Aroeira do sertão, aroeira, dádiva da natureza, abrigo onde a arara se deleita, és bênção nativa do nosso sertão, és sombra e luz do pobre sem proteção, és pau para toda obra, estruturas uma casa como se fosse uma rocha, mas se por necessidade te põe fogo, no fogão estes são que pernoita e não se apaga, como o amor no coração de quem ama. Árvore forte e firme, como o sertanejo que contigo convive, mas se nele aparece a ferida, a inflamação, em nome de Deus tu és a salvação. Após preparado no teu sumo a mulher se assenta, tu saras as partes escondidas, tu estancas a criança que vaza, a fêmea que parir tu lavas. Aroeira do sertão, em nossas mãos serviste de experiência, agora tu és ciência, a ti a nossa gratidão. Nossa, que bonito! Obrigada. Muito obrigada, parabéns, professora. Estamos à disposição na Universidade Federal do Ceará e dizer também que as farmácias vivas já foram instituídas pelo governo do estado e nós temos também um núcleo de fitoterapia onde dá todo esse apoio à implantação e implementação de unidades farmácias vivas e nós temos um convênio da Universidade Federal do Ceará com a Secretaria de Saúde do Estado hoje para essa finalidade. Professora, a população pode chegar lá no campus do PSI e terão acesso a todas essas informações e mudas. É o nosso papel. Tá certo. Muito obrigada, parabéns. Nada. Leve o nosso grande abraço a todos os pesquisadores e farmacêuticos da universidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço em todos. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho com mais informação para você.
mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender. Seja muito bem-vindo de volta ao Almanac Cultural. Chegou a hora de deixar todo mundo com água na boca. Vamos para o nosso De Comer. Olá, Carlinha, pessoal do Almanac Cultural. Hoje nós temos uma receita aqui de bolo de milho salgado com carne do sol e rapadura. Vamos lá para os ingredientes. 200 ml de leite, 50 ml de óleo, 20 gramas de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, um ovo, 1 xícara de fubá de milho, 1 lata de milho verde, 30 gramas de pimentão, que pode ser colorido, 200 gramas de queijo mussarela ralado ou queijo de coalho, e 1 xícara de farinha de trigo. Vamos lá agora iniciar o passo a passo da receita, tá? Vamos colocar aqui todos os líquidos primeiro. Primeiro o leite, o óleo e o ovo, tá? Vou dar uma mexidinha com um fouet ou um batedorzinho de arame, tá? E agora vou acrescentar todos os ingredientes sólidos. Vamos começar aqui pelo fubá, tá certo? A farinha de trigo, dou outra mexida, ó. Vou acrescentar agora o pimentão, o queijo, ralado no ralo grosso, tá? E o milho verde. Pronto, agora vamos dar uma misturada e vamos acrescentar o fermento. E dá mais uma misturadazinha e tá pronta a nossa receita. Pronto, olha. Agora nós temos aqui uma forminha de silicone que eu passei só um pouquinho de óleo na forminha e vou acrescentar aqui, ó, a nossa massa. Prontinho, ó. Eu tenho duas opções, tá? Vocês vão ter duas opções. Ou leva ao forno convencional, né, o seu forno de casa, 180 graus durante 25 a 30 minutos, ou ao micro-ondas durante 10 minutos, se for colocar todo nessa quantidade aqui, né, nesse tamanho de forma. Saiu do forno, já pode colocar na mesa, vai fazer sucesso. Bem, pessoal, aqui está o nosso bolo de milho, né, já está prontinho, aqui a fumacinha, o cheirinho já tomou conta aqui. E agora nós vamos decorar aqui, ó, com a carne do sol, que tá refogadazinha com um pouco de cebola, tá? E aqui a nossa querida rapadura. Pode também colocar um queijinho ralado em cima e fica a gosto, tá? Aqui está a nossa receita prontinha, nosso bolo de milho salgado com carne do sol e rapadura. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa para a família de vocês. Um abraço grande, Carla Soraya e meu amigo Luciano. Espero que vocês gostem e até a próxima. Ele é ator, apaixonado pela nossa cultura popular e tem encantado diversas plateias com o seu cordel vivo. Aldo Anísio, muito bem-vindo ao nosso Almanac. Obrigado, Carla. Eu que agradeço a presença. Esse cordel vivo, qual é a diferença do cordel vivo para o cordel comum que a gente vê, por exemplo, pendurado nas feiras e que agora está sendo tão valorizado? Boa pergunta. O cordel, enquanto literatura popular, houve um grande avanço a partir do ano passado, no dia 19 de setembro de 2018, que ele foi considerado patrimônio cultural do povo brasileiro, que foi um grande avanço, já estava mais do que na hora. E o Cordel Vivo, que é o meu projeto de teatro, onde eu faço um solo artístico, bebo da literatura de cordel e dou ao público e ofereço um entretenimento diferenciado ao público através do humor e da literatura de cordel, duas linguagens que nós, nordestinos e cearenses, dominamos tão bem.
E as pessoas estão aceitando essa mistura de forma mais, não, olhando assim para você, diz, poxa, é uma forma nova de se exaltar o cordel e não dizendo assim, ele está mexendo na nossa cultura, está tirando a nossa tradição. Até agora, as pessoas estão elogiando muito meu trabalho, graças a Deus. Onde eu vou, em feiras de livro, bienais, estive tanto na Bienal do Ceará como recentemente em Recife, foi muito bem aceito o trabalho. Estive em São Paulo no mês de agosto, no dia 29 de agosto, o público de São Paulo adorou aquilo, porque na verdade eu bebo dessa coisa da oralidade, transmitindo ao público de uma forma lúdica, bem engraçada, bem divertida, aquilo que está no nosso imaginário popular do Nordeste. Os nossos personagens folclóricos, a nossa história, a nossa cultura. E graças a Deus, Carlinha, que o público está recebendo muito bem esse trabalho. Coisa boa. O nordestino está sendo valorizado, né? Já sofreu tantos preconceitos. Agora, qual foi a primeira vez que você decidiu fazer um cordel vivo? Olha, o embrião desse trabalho começou aproximadamente em 2008, com um trabalho anterior chamado Mais Será o Benedito. Mas a cara dele, menino, mais será o Benedito, como é que isso acontece? Exatamente, né? eu peguei exatamente, Carlinha, esse gancho dessa expressão popular tão difundida a nível de Brasil. E aí fazíamos declamações de uns poemas, mas ainda não eram cordéis longos, como eu faço atualmente no Cordel Vivo. E ano passado, no dia 8 de outubro de 2018, eu estreei o Cordel Vivo mesmo, esse solo, no Teatro do Shopping Benfica. E de lá para cá, eu tenho sido convidado geralmente para feiras de livro, para bienais de livro. Fiz uma curta temporada no Teatro Universitário no começo desse ano. E só pegando um pouco do teu gancho, eu também mesclo grandes poemas de cordéis com pequenos trechos, porque eu sempre começo com um pequeno poema para poder pegar a atenção do público. Pois comece agora. Pronto. Eu queria interpretar um texto de um poeta Cassiano de Barbalha. O café do meu amigo. Fui visitar um amigo, para mim especial, de forma que, por sinal, foi muito cortês comigo. Me ofereceu abrigo, me tratou com boa fé, me ofereceu até cadeira para sentar e disse, vou preparar um saboroso café. Confesso que eu estava carente de um cafezinho, que até sentia o cheirinho quando ele o café coava. Ansioso, eu aguardava, sentei-me ali no assento, só esperando o momento do café saborear. E depois de tanto esperar, veio o arrependimento. Ele disse, aqui está, não se acanhe de beber. Eu fiquei sem entender se era café ou chá, sem pó, açúcar, sei lá, sem nada que acumule, nem sei que nome intitule, mas não pude dar pitaco, pois era um café tão fraco que mal saía do bule. Tentei beber bem ligeiro para não sentir o sabor. E meu lábio superior foi o que queimou primeiro. A boca virou um braseiro, queimou minha dentadura, minha língua ficou dura de morrer correr perigo, que o café do meu amigo só tinha água e fervura. Meu Deus do céu, para quem gosta de café, isso aí foi o fim, hein? Exatamente. Então, eu sempre pego esses pequenos poemas para começar o Cordel Vivo, porque eu pego a atenção da plateia, que isso é muito importante, na minha experiência no teatro, eu aprendi isso, para depois o público rir, se divertir. Entendi a proposta do rapaz, pode continuar. E daí agora vai. E agora vai. E como é que você costura isso durante o espetáculo? Bom, boa Você pergunta. começa contando uma história, fala um cordel, passa para outra situação? Sempre, quando eu termino um cordel e vou começar outro, eu falo o nome do autor, que é muito importante, falo o nome da poesia e se eu estou no local como Juazeiro do Norte, estive lá no dia 27 de julho, e aí eu exaltei a figura de alguma pessoa da plateia, tinha um professor historiador que conhecia muita coisa de literatura de cordel, e eu elogiei a presença dele, no final ele veio falar comigo e me deu uns toques. Então, sempre tem essa coisa da plateia e do lugar que você está, que você pode pegar algum autor local, como é o caso do poeta Cassiano, que apesar de viver em Barbalha, é natural de Juazeiro do Norte. Então eu fiz questão de começar com este poema para situar a plateia. E logo na sequência eu fui fazendo de outros autores, obviamente do Cariri, pode ser da Paraíba, pode ser de Mossoró, e sempre linkando
o nome do poeta e a obra para que as pessoas possam também compreender. Ah, ele é um recitador. Ah, tá. Qual você acha que vai ser o futuro aí do nosso cordel? Já que ele já foi reconhecido como um patrimônio, você, Lucarocas, o Clevison, o Arievaldo, essa turma toda, estão tocando uma feira, né, de cordel, mas e a juventude, a próxima geração de cordelistas que vem por aí, está garantida? Tá, sim, com certeza, não tenha dúvida. Essa nossa literatura, ela é muito bem aceita. Eu acho que a palavra de ordem, Carla, é a renovação. A cada dia vem um novo autor, as pessoas estão entendendo e percebendo a importância do cordel, da literatura de cordel. Tenho certeza que os nossos gestores, tanto a nível municipal como estadual, vão pegar essa literatura e colocar na escola para que as crianças sejam alfabetizadas com algo 100% genuíno nosso, né? Do Nordeste, do Ceará, com autores cearenses. Isso eu acho que em pouco tempo nós vamos ver nas nossas escolas. E vai abrir espaço também para que recitadores, repentistas, declamadores também se apresentem nas escolas para que as crianças e os jovens sintam orgulho justamente da literatura de cordel. Olha que maravilha. E quem quiser conhecer teu trabalho, onde é que encontra? Nas redes sociais, na internet, como é que faz? É só entrar no Facebook, na página do Cordel Vivo, e aí você pode ver a agenda onde eu faço os shows de declamação, ver os meus vídeos, ver as imagens e curtir a página, né, do Cordel Vivo no Facebook. Foi ótimo te receber aqui, um prazer, volte sempre. Obrigado, Agora, Tânia. para a gente encerrar, tem algum cordel pequenininho que você possa recitar? Bem curtinho. Ixi, eu rimei, olha aí, eu nem sou cordelista. Tem o do Seu Lunga. Então vamos lá. Esse é curto. Eu não gosto de pergunta que não tenha fundamento. O cabra falar besteira, Deus me livre, eu não aguento. É verdade, não tolero este tipo de elemento. Que o povo compara ao jegue, mas é uma ofensa ao jumento. Obrigada aí. Obrigado. Saudoso o seu Seu Lunga, Lunga, né? Que tantas coisas foram atribuídas para ele. Acho que ele não fez nem metade daquilo. É verdade. Obrigada, Aldo, por Valeu. sua participação aqui. E agora a gente agradece a você que está aí nos prestigiando com sua audiência, com seu carinho. Um grande abraço, um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro grande para todo mundo. E até o nosso próximo encontro, no nosso próximo Almanac, na edição que virá por aí. Um grande abraço para vocês. Até lá! Não use o fardo como extensão de si. Há sempre a chave pra lembrar a luz que não sabia ter. O medo acenderá a voz do candelabro, tornando tudo claro e monocromático. Existe algo errado em mim. Sim, existe algo errado em mim. Algo errado em mim. Eu paro o tempo pra ter um tempo que eu não tenho mais. Assim eu posso erguer a ideia que essa chave traz. O medo acenderá a voz do candelabro, tornando tudo claro e monocromático. Sim, existe algo errado em mim. Existe algo errado em mim. Algo errado em mim. La, 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 la.
talvez até alguém que eu